Olá pessoal, hoje eu vou fazer uma breve análise dos 40 dias do atual governo, do Lula lá, para que nós possamos, enquanto eleitores e cidadãos brasileiros, acompanhar e analisar este governo para que ele, no mínimo, se empenhe ao máximo possível para não nos decepcionar, já que seguramente é muito difícil que ele venha a nos surpreender com coisas boas, pelo menos as pessoas que têm a expectativa real do que um governo pode e deve oferecer, considerando as gigantescas vantagens que os ocupantes desses cargos têm. Como era de se esperar, não dá para esperar muita coisa desse cidadão. Porque, como eu já disse em vários vídeos anteriores, ele é despreparado, desqualificado, inexperiente. O fato dele ter ficado 8 anos ocupando a cadeira de da presidência não fez dele um bom gestor. Muito pelo contrário. As notícias, a Lava Jato e uma série de outras operações policiais aí do Ministério Público, da Polícia Federal, estão aí para provar o contrário, enfim. E os resultados também do governo dele, pífio, né? Mas não vou entrar nessa seara, tem outros vídeos que eu trato disso com mais detalhes. Voltando aos últimos 40 dias, lógico que teve o agravante do sitiamento dos bolsonaristas radicais no dia 8 em Brasília, que atrasaram, digamos assim, concorreram para que ele pudesse atuar mais firmemente nesses dias. Mas também eu vou ser justo e dizer que alguma coisa de boa ele já fez. Por exemplo, revogar os decretos absurdos, sobretudo aqueles que o ex-governo, se é que dá para chamar aquilo de governo, permitiu que um grupo seleto, com o qual ele simpatiza muito, tivesse o direito de comprar armas indiscriminadamente, limitado a 60 armas, inclusive armas que até então era de uso restrito do Exército. Esse indivíduo fez uns decretos, 7 decretos, se não me falha a memória, permitindo esse tipo de absurdo. E também comprar 1.200 munições por ano, quer dizer, cada indivíduo membro desse grupo seleto, um tal de CAC, que são os colecionadores, atiradores e caçadores, poderia formar um grupo paramilitar, digamos assim. Então é o cúmulo do absurdo, isso é inaceitável em pleno século XXI, isso é um retrocesso, é coisa de gente retrógrada mesmo, de que pensa pequeno, enfim. Porque violência, arma só serve para tirar vida, e violência não coaduna com uma espécie inteligente, com uma espécie em evolução, com cristãos, né? O cara se diz cristãos e defende o armamento das pessoas, quer dizer, uma incoerência total. Pesquisem na Bíblia, do início ao fim, do Gênesis ao Apocalipse, se em algum momento Jesus ou qualquer um dos outros profetas ou o próprio Deus em suas revelações e todos os demais personagens que fazem algum tipo de narrativa na Bíblia ou em qualquer outro livro sagrado, se Deus ou eles todos incitou ao armamento de pessoas, incitou a posse de armas para tirar vida. Não existe isso. Enfim. Mas ainda voltando ao Lula, eu acabo misturando os assuntos, mas tudo está interligado. Voltando ao Lula propriamente dito, ele fez o que o antecessor dele também fez, o Bolsonaro, que como ambos são despreparados, desqualificados, etc., eles ocupam o tempo ou com populismos, discursos demagogos populistas, ou procurando culpado para as coisas que eles não vão fazer, não fizeram, não sabem fazer e não estão fazendo em benefício do crescimento da nação. Justamente porque eles não têm nem ideia do que
realmente seja necessário. E também não tem humildade para ouvir as pessoas que têm capacidade de dizer para cada um deles o que realmente precisa ser feito e como deve ser feito. Enfim. Dito isso, vejam os noticiários desta semana. Desde segunda-feira, ou melhor dizendo, desde o final da semana passada, o Lula, em seus discursos, porque ele é bom nisso, discurso, ação nota 0, mas discurso nota 10. Só que, igual o anterior, também, invariavelmente, fala asneiras. Então, ele agora mirou a arma dele, no sentido figurado, obviamente, as suas críticas para o presidente do Banco Central, haja vista que estamos com a taxa de juros do Copom em 13,75. Aí ele está criticando o presidente do Banco Central e também o Bolsonaro botou no pacote, porque o atual presidente do Banco Central foi indicação do Bolsonaro. Mas isso não desqualifica o presidente do Banco Central. E nem também o Lula tem o direito de criticar e muito menos de substituir o atual do presidente do Banco Central, que ele está fazendo um excelente trabalho à frente do Copom e da presidência do Banco Central. E que o Lula, se tivesse preparo, se fosse uma pessoa realmente qualificada, ele poderia, ao invés de criticar o presidente do Banco Central e quem o indicou, ele poderia sim estar dando contribuições relevantes enquanto presidente, porque ele tem poder para isso, para baixar os juros, para baixar a inflação. Mas o que ele faz? Faz o mesmo que o outro fazia, fica criando factoides, criando intrigas, colocando uma instituição contra a outra, tudo para criar uma cortina de fumaça para desviar os holofotes, para que ninguém cobre dele o que ele realmente deveria fazer, que era criar mecanismos de incentivo à produção, de incentivo ao emprego, à renda, porque renda não é da Bolsa Família, não é da auxílio emergencial, não é da Auxílio Brasil, isso é sobrevivência, isso é mecanismo de sobrevivência. Lógico que tem muitas pessoas que precisam disso no Brasil, milhões, não só no Brasil, no mundo inteiro. Mas a questão não é essa. Um governo decente, qualificado, competente, cria mecanismos para mitigar essa necessidade dessa parcela mais sofrida da população, para reduzir gradativamente o número de pessoas que vão precisar disso. De que forma? Encaminhando essas pessoas para a formação profissional, requalificação, readaptação ao mercado de trabalho, estimulando nos seus discursos. Como ele é bom de discurso, em vez de ficar discursando contra as outras entidades, deveria estar apelando para que essas pessoas estudem, até porque nos colégios públicos brasileiros, do ensino fundamental e médio, tem vagas ociosas, sobretudo no turno noturno. Aqui em Curitiba, por exemplo, tem cursos profissionalizantes que cada ano que passa reduz o número de participantes. São cursos totalmente gratuitos e com uma demanda reprimida, digamos assim. Muitas pessoas nem vão fazer, nem procuram esses cursos, porque não tem nem sequer informação sobre. Até porque muitos diretores desses colégios fazem corpo mole para ter pouco trabalho, sobretudo no turno noturno, e não divulgam os cursos. Aí vai reduzindo. Um curso que tinha 3 turmas lá em 2018, 2019, hoje está com uma turma só. E a grande maioria das pessoas, como eu já disse, nem sabe. Então, esses caras que ocupam o cargo de presidência, se fizessem isso, estimulassem os jovens, os adolescentes a estudar, já estariam fazendo uma grande coisa. Mas principalmente o Lula, ele não quer isso. Ele quer quanto maior o número de dependentes do governo, de pessoas que recebam, que se inscrevam no CRAS para receber auxílio emergencial ou qualquer outro tipo de Bolsa Família ou qualquer outro tipo, mais votos ele vai ter, porque ele vai entrar como salvador da pátria dessas pessoas
que são criminosamente, vejam bem, são criminosamente alijadas do processo de crescimento e desenvolvimento por esse tipo de governante feito às pressas e mal acabado, tipo Lula, tipo Bolsonaro, que para eles não interessa que as pessoas estudem, se qualifiquem e prosperem. Porque até outro dia eu estava conversando com um venezuelano e ele disse que a estratégia, sobretudo do Lula aqui no Brasil, e do Maduro lá na Venezuela, e do antecessor dele, do Hugo Chávez, é aquele do cara que quebra as pernas do frango, para o frango não andar, mas fica dando ração para ele, fica dando migalhas para ele, que daí ele nunca vai sair de perto do dono. É isso que eles fazem, eles ficam dando migalhas para as pessoas acharem que o Lula e o Bolsonaro e qualquer outro demagogo de quinta qualidade do tipo desses dois aí, seja visto como o salvador da pátria, o santo protetor dos fracos e oprimidos, enfim. É isso que político despreparado, desqualificado, verdadeiros sacripantas mesmo fazem com as pessoas mais humildes. Exploram até, sugam a dignidade, a alma e o sangue dessas pessoas. São vampiros que fazem isso, tá bom? Enfim, é o que nós temos para hoje e não tem mais jeito. Se você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, não custa nada. Ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Compartilhe esse vídeo que é de interesse nacional e até internacional. Um grande abraço e tchau. Até.